No Via Justiça de hoje nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri. Nossos convidados, o juiz Glauco Fernandes, presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e a defensora pública Cibele Mafia, que foi titular no Tribunal do Júri de Contagem. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça divulgou em junho deste ano um estudo inédito sobre condenações e absolvições pelos tribunais do júri no Brasil. O estudo mostra o que mais influencia no resultado dos julgamentos. Como ganhar um júri, doutora Cibele? Como ver o estudo do CNJ, doutor Glauco? Primeiro para a senhora, como ganhar um júri? Veja bem, essa questão de falar em ganhar ou perder é um pouco complicada porque o júri ele não é um jogo onde se está ali para se ganhar ou se perder. O júri é um espaço onde a gente faz ou não faz justiça. E o que é fazer ou não justiça? É se condenar um culpado e se absolver um inocente. Então, o que condiciona às vezes, né, um julgamento para absolvição ou para condenação é a questão da prova mesmo. Então, de acordo com a prova do processo, as partes vão discutir junto com os jurados qual que é o melhor caminho ali para o destino daquele réu. Doutor Glauco, o senhor está há quantos anos no 2º Tribunal do Júri? Agora, em outubro, dia 17, fez 14 anos que estamos à frente da presidência do 2º Tribunal do Júri. Essa pesquisa do CNJ surpreendeu o senhor? Eu falo assim em termos de mudança ao longo dos anos, do perfil. Não. Surpreendeu na medida que a gente sabe que estamos no mundo machista e que a mulher galgou vários degraus nesse mundo machista. Mas, na verdade, não é nenhuma surpresa. Acho que tudo tem muito a ver com o que a doutora Cibele acabou de falar aqui. Nós estamos presos, tanto nós julgadores ou os jurados que são julgadores naquele momento, como os debatedores ali, que são o promotor e a defensora ou o defensor, estão presos à prova. Ninguém faz mágica, depende do processo. O processo é que vai nortear o que as partes podem falar aos jurados. O gênero masculino e feminino e a influência nas condenações. A pesquisa do CNJ mostra que, em relação ao gênero, a condenação de homens é maior. Se a vítima é mulher, aumenta a probabilidade de condenação de quem matou. Em épocas passadas, doutora Cibele, isso não acontecia. Por que isso mudou? Bom, talvez como bem pontuado pelo doutor Glauco, porque a sociedade ela vem evoluindo, né? Essa questão do machismo ela está muito aflorada. Então, hoje se tem um olhar diferenciado para a mulher. Então, talvez isso seja uma condicionante. E qual outro motivo que eu identifico também que possa ter influência nesse resultado dessa pesquisa? Porque todo crime, ele tem um motivo. A gente pode até não conseguir aferir ali no caso concreto, mas sem dúvida nenhuma um homicídio ele tem um motivo para ser cometido. E via de regra, os motivos que levam a mulher a cometer o crime, digamos assim, são mais justificáveis do que rotineiramente acontece com os homens, que estão mais envolvidos com o tráfico de drogas. Então, às vezes, a mulher, ela mata porque ela já vinha sofrendo sevícias incontáveis, então ela acabou chegando num extremo e aí a gente tem um motivo para poder apresentar para os jurados para falar por que ela cometeu aquele crime. E aí os jurados entendem que aquilo justifica e acabam por absolver. Dados do CNJ. Na Paraíba, o fato de o réu ser mulher reduz em 81% a chance de condenações e cresce em 2,6 vezes se ela for a vítima. Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, o padrão é semelhante. Em Minas, 1,7 e no Rio Grande, 2,4 vezes superior no caso de haver mulheres como vítima. Doutor Glauco, como explicar o aparente contraste entre a violência de gênero, que é grande e cresce no país, e um olhar mais generoso para a mulher na hora de um julgamento? Se explica pelo fato até de serem jurados a julgar. O jurado é um cidadão do povo, maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e brasileiro. Então, o jurado traz uma carga que a gente desconhece qual é essa carga. A gente não sabe o que aconteceu na vida, qual os problemas que ele já passou, quais problemas já passaram. Então, esse jurado ele tem essa tendência de entender a mulher como mais frágil. É normal, diante do mundo machista que até hoje vivemos. E sobretudo, também, aí já pontuando de acordo com o que falou aqui a doutora Cibele,
Os motivos da mulher geralmente são outros completamente diferentes dos homens. Dificilmente uma mulher está ligada ao tráfico, dificilmente ela está querendo demonstrar poder. Geralmente ela está subjugada, ela sofreu. O crime dela geralmente é passional. Por isso, daí essa estatística de as mulheres serem mais absolvidas ou serem vistas de maneira mais benéfica pelos jurados. A pesquisa do CNJ revelou ainda que quanto maior o número de réus, o percentual de condenação tende a diminuir. Dados da região norte. Nos processos com 3 réus, por exemplo, a chance de condenação cai em 54%. Nos processos com 4 réus, a queda é de 75%. Como que a senhora explicaria isso, doutora Cibele? Assim, pela experiência que se tem, né, em casos dessa natureza, o que a gente percebe é que às vezes fica difícil identificar a conduta de cada réu. Então, quando se denuncia mais de um, para poder apresentar para o jurado, né, por mais que exista o concurso de pessoas e que todos devam ser responsabilizados, né, pela concorrência naquele crime, quando a gente parte para a identificação da conduta, isso dilui muito a explicação para o jurado. Então, pode ser que ele acabe se perdendo durante o julgamento e isso leve a uma confusão e inclusive brechas para poder realmente absolver diante da falta de provas, talvez, da conduta daquela pessoa. O senhor quer falar sobre isso, doutor Glauco? Não, é exatamente isso. E, na verdade, a dúvida favorece o réu. Na medida que a gente tem uma dúvida, existe um brocardo jurídico que a gente é obrigado a seguir, é um princípio de direito, que é o indúbio pro réu. Na hora do julgamento, é o indúbio pro réu. Ou seja, qualquer dúvida, qualquer dificuldade com pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, vai levar ao jurado não entender a real situação. Então, todo o processo mais complexo, com muitos crimes, muitas vítimas e muitos réus, pode favorecer o réu. O tempo de duração de um processo influi no resultado do júri? O estudo do CNJ diz que sim. Qual é o tempo médio de duração de um processo no tribunal do júri, doutor Glauco? Olha, isso depende muito se o réu está preso ou solto. Porque quando o réu está preso, o próprio advogado de defesa ou o defensor público tem que dar prioridade àquele julgamento. A justiça tem que dar prioridade ao julgamento. Porque nós estamos tratando com um processo de réu preso. O réu solto, a gente tem que dar preferência ao preso, ele fica relegado a um andamento mais brando. Mas, na verdade, o tempo aqui em Belo Horizonte, se o advogado quiser fazer o júri, o réu estiver preso, não houver nenhum ato protelatório, pelo que funciona com os promotores e com a justiça, hoje em torno de 8 meses, 6 meses, e se não houver recurso ao tribunal, até 3 meses um processo fica pronto para o tribunal do júri em réu preso. Em todos os tribunais, os processos que resultaram em condenação tramitaram mais rapidamente, segundo o CNJ. Houve aceleração de quase 22% no tempo entre a distribuição e o julgamento. As ações em que os réus foram absolvidos tiveram maior duração. A influência do tempo na duração do processo traz justiça ou injustiça, doutora Cibele? Bom, eu arrisco dizer que isso depende muito, porque, como colocou muito bem o doutor Glauco, geralmente os processos que correm mais rápido são de réus presos, e isso significa que aquele processo ele tem uma maior gravidade. Então, às vezes, ele corre mais rápido realmente, porque o conjunto de provas também, ele favorece ele já chegar pronto para o julgamento, e aí a gente ter uma condenação, não só porque andou rápido, mas porque justamente o contexto propiciou com que ele chegasse mais robusto para aquela condenação. E até por uma experiência própria eu percebo que os processos que vão ficando mais relegados é porque são de menor gravidade e em certa medida alguns sequer deveriam estar ali para julgamento em plenário. Poderia ter sido resolvido na primeira fase com uma desclassificação, por exemplo. Então, às vezes, ele demora a chegar justamente porque falta uma prova robusta e quando chega, às vezes absolve não por causa do tempo por si só, mas é porque justamente a prova também favorece a absolvição. Perdão, só complementando aqui o que disse a doutora Cibele, o tempo ele pode favorecer e na maioria das vezes favorece, até porque as provas se perdem, uma testemunha falece, você não pode ouvi-la, por exemplo, em plenário para os jurados falando aquilo que ela já falou às vezes que está no papel. Então o tempo de um modo geral ele favorece a defesa, mas há casos e casos, porque nós temos aí um fato que a gente deve tratar daqui a pouco também, que é a influência da mídia nos jurados. Então, se o caso aconteceu há pouco tempo e a mídia é favorável ao réu, então o tempo vai desfavorecer o réu. Quanto mais rápido ele for julgado, é melhor para o réu.
Então o tempo, isso aí é questionável, essa situação. O Via Justiça faz um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje, o Tribunal do Júri. Participam do programa o juiz Glauco Fernandes, presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e a defensora pública Cibele Mafia, que foi titular no Tribunal do Júri de Contagem. Pergunto para a senhora, começando esse bloco, doutora Cibele, quais são as técnicas de convencimento mais utilizadas pela acusação e defesa? Essa é uma pergunta difícil, porque isso depende muito do profissional, né? Eu sempre digo que a primeira coisa para a gente poder ir para um plenário, para poder trazer convencimento para o jurado daquilo que você está sustentando, é você próprio se convencer daquilo que você está falando. Porque a partir do momento que o profissional ele se convence daquela linha, né, seja de defesa, seja de acusação, então ele consegue identificar com o jurado, ele consegue explicar para o jurado aquilo que ele está falando. Mas, digamos assim, como uma técnica básica que eu particularmente uso, é tentar ter uma linguagem muito próxima do jurado. A experiência mostra que quanto mais técnico a gente for, pior é, porque o jurado ele é leigo, ele não é obrigado a ter conhecimento técnico, né? Casualmente você pode até ter um advogado no banco dos jurados, mas como regra ele é uma pessoa do povo. Então se a gente ter uma linguagem muito rebuscada, trazendo muito tecnicismo, ficando lendo artigos de lei, citações de jurisprudência, aquele jurado ele não vai conseguir entender o que você está querendo, a mensagem que você está querendo passar para ele. Então acho que o principal é isso, a gente tem uma linguagem que se aproxime da linguagem mais popular. O senhor, como juiz, consegue entender, definir a mente dos jurados, doutor Glauco? Não, isso é impossível. Ninguém entende mente de ser humano, somos todos seres humanos. É totalmente imprevisível o que um jurado vai fazer, até porque a gente não sabe a carga que ele traz, o que aconteceu na vida dele, até aquele momento ali. Às vezes ele tem um filho que é usuário de drogas e por isso ele tem horror de traficante, e às vezes o réu é um traficante. Então a gente não tem como definir jurado não. Agora, quanto a esse ponto que nós estávamos tratando anteriormente aí, o que disse a doutora Cibele é exatamente isso. É um linguajar simples que tem que ser levado ao jurado e o domínio da prova dos processos, porque o jurado julga fato, o jurado não julga direito. Então se você conhece bem os fatos e tem uma oratória boa e fala a língua dos jurados, você tem um poder de convencimento grande. Nós vamos ver agora o que pensam as pessoas sobre a condenação pelo júri. Nós perguntamos, nas ruas de Belo Horizonte, você acha que podem ocorrer erros com facilidade? Eu acredito que pode ocorrer erros com facilidade, pelo fato do tribunal do júri não ser um tribunal técnico, podendo ocorrer na hora do julgamento um sentimentalismo por meio daqueles que estão julgando, né, os jurados. A gente ainda consegue perceber falhas ainda dentro do próprio julgamento. A influência midiática que ocorre, sobretudo em grandes casos, a gente pode perceber que há um certo influenciamento do próprio júri, mesmo eles estando isolados da sociedade ou não. A comoção sempre mexe com as pessoas. Vamos supor, uma juíza, ela vai, dependendo do caso, ela vai puxar para o lado... no caso de família, para o lado da mulher. Às vezes nem sempre aquilo é verdade, né? O júri é a mesma coisa. Então, quer dizer, dependendo da situação, a gente se comove e a gente quer a cabeça da pessoa de verdade, né? É difícil falar em erro de condenação exatamente por essa falta de técnica. É uma pessoa que não tem técnica e que julga de acordo com a sua formação pessoal. Advogados tem dos dois lados, então um entra para defender forte a causa que ele vê e cada um tem uma opinião. Às vezes um defende o lado que está certo e o outro defende o lado que está errado, mas vai mais do poder de convencer. Olha, eu acho que pode haver erro sim, porque erro é humano, né? E assim, às vezes a pessoa pode ter uma opinião, até mesmo transmitida pela imagem, mas mais para frente ela pode ver que ocasionou um erro, mas não de forma 100% intencional, né? Vamos então comentar a fala popular, como que a senhora viu, o que pensam os cidadãos de Belo Horizonte.
A gente percebe que a população ela preocupa mais com o lado subjetivo, né, do estar certo ou errado, absolver ou condenar. O que é difícil da gente avaliar, porque, como já foi falado aqui no início, os profissionais que vão para a frente dos jurados, eles têm que ter um limite ético que é aquele que é vinculado à prova. Então, a figura do juiz-presidente ela é importante justamente para poder fiscalizar essa questão de se alguma parte está sendo desleal ou não. Então, essa questão, se o jurado, né, ele se convence daquilo que a acusação sustenta ou daquilo que a defesa sustenta e pende para um lado ou para o outro, dizer que há erro em absolver ou condenar sob esse aspecto é uma coisa meio complicada. Mas para a gente que é profissional, o que a gente tem que mais se preocupar na hora do julgamento é na hora de votar os quesitos, porque é muito comum o jurado ele errar ao votar o quesito porque ele não conseguiu compreender o que é o quesito. Porque como é que funciona o julgamento? O julgamento do jurado ele é feito por meio de perguntas, que essas perguntas a gente chama de quesitos. Então, se o jurado não entender, por exemplo, que determinado quesito, por ser de ordem, por exemplo, objetiva, ela tem que ser igual para dois réus, e aí, por exemplo, numa qualificadora da surpresa, ele aceita para um réu e não aceita para o outro, há um erro nesse julgamento, nessa questão. Então, o profissional, ele tem que ter o cuidado ao expor para o jurado essa questão do que é o quesito, o que significa votar sim ou votar não, de acordo com aquela pergunta e de acordo com o que foi sustentado para ele. Então, como profissional, eu tenho muito mais essa preocupação do que essa questão se absolveu ou condenou. Doutor Glauco, a visão do senhor sobre a fala popular, quem erra é o juiz ou os jurados? Na verdade, naquele momento ali, quem é juiz é o jurado. O juiz está, como a doutora Cibele disse, organizando os trabalhos e zelando pela inteligência daquela situação. Ou seja, é trabalho do juiz fazer com que o jurado entenda exatamente o que está acontecendo ali. Por isso que a explicação dos quesitos, ela tem que ser muito bem feita, às vezes de maneira até repetitiva. São as perguntas que são feitas aos jurados que vão materializar o resultado. Mas o que é muito traduzido por mim para os jurados é o fato de que eles têm ali como representante do povo que ver se eles querem segregar ou não aquela pessoa. Se aquela pessoa vai ficar presa ou não, se ela serve ou não para conviver com os filhos dela no dia a dia na rua. Então o jurado entendendo essa situação e compreendendo as perguntas que lhe são feitas, os quesitos, ele tem como não errar. Ele pode dar fazer acontecer um resultado que não seria aquele que o juiz técnico faria. Mas na consciência dele ele não está errando, porque ele sabe se ele está segregando ou não uma pessoa, se ela merece ou não continuar convivendo em sociedade. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as estratégias de acusação e defesa nos tribunais do júri. Participando do programa, o juiz Glauco Fernandes, presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e a defensora pública Cibele Mafia, que foi titular no Tribunal do Júri de Contagem. Doutora Cibele, o júri é um teatro? Advogados e promotores podem ser considerados atores em interpretação teatral? Como eu falei aqui bem no início, a gente não pode ver o Tribunal do Júri como um jogo. Mas, infelizmente, a pergunta é pertinente porque alguns profissionais fazem daquilo ali, assim, às vezes até mesmo um circo, né? Alguns gostam realmente de poder, sei lá, influenciar os jurados de todas as maneiras, então ficam criando técnicas, uns ficam batendo alguma coisa para chamar a atenção do jurado, ou abrem uma embalagem, ou às vezes fazem partes desnecessárias. Então, infelizmente, a gente vê que isso acontece com alguns profissionais, mas a gente não deve jamais encarar uma sessão solene de tribunal do júri como um teatro, porque a gente nunca pode esquecer de que ali a gente está para definir a vida de um cidadão que está colocado como réu. Então a gente tem que ter muita seriedade para saber se aquela prova que está naquele processo, ela realmente conduz à condenação daquela pessoa porque efetivamente ela é culpada ou deve conduzir à absolvição porque ela é inocente. E a gente também não deve esquecer da pessoa da vítima, né? Seja aquela que faleceu ou que teve um atentado contra a sua vida, que a gente também tem que ter seriedade no julgamento em relação à justiça para aquela pessoa. Doutor Glauco, o senhor viu no bloco anterior no Povo Fala um cidadão citando aquilo que o senhor já tinha chamado a atenção sobre a influência da mídia, né, nos julgamentos. Pergunto para o senhor,
Ganha o júri quem ganha a mídia? Não, a mídia, infelizmente, influi muito, porque o jurado já entra para aquele julgamento com algum conhecimento que às vezes nem está no processo, nem é real. Então, existe a influência da mídia. Mas na própria condução ali do julgamento, a gente tem que zelar para que essa influência não norteie a decisão do jurado. Na verdade, o jurado tem que julgar fatos. Então, vai depender muito do trabalho do promotor e do defensor demonstrar o que está falando através de provas do processo. O que a gente vê também é que o jurado, de um modo geral, ele tem aquela tendência de acompanhar aquele melhor orador, né? Então, tudo isso influencia. As influências são inúmeras, mas, pelo que eu tenho visto nesses 14 anos, a gente não vê injustiça no dia a dia. Eu acho que o Tribunal de Júri funciona como um todo, de uma maneira bastante correta, bastante clara, e os resultados são o que realmente o povo quer. Doutora Cibele, a forma de vestir dos jurados, a profissão, a idade, o sexo, como que isso tudo influi no resultado ou não influi? Bom, isso está sendo falado aqui ao longo da entrevista como um todo, que os jurados, eles sofrem influências de infinitas ordens. Então, é muito difícil para nós profissionais sabermos qual que é a carga que aquele jurado traz para poder influenciar no julgamento, né? Porque a gente não vive, né, num filme americano em que as partes vão poder pesquisar o histórico da vida do jurado. A vida cotidiana não permite esse tipo de situação. Então, o contato que a gente tem com o jurado é ali naquele momento. E não necessariamente a profissão, ou a idade, ou o sexo vai interferir. Talvez, no caso concreto, dependendo da situação, como a gente estava conversando aqui antes, às vezes, por exemplo, é um caso em que envolveram 2 jovens numa balada. Então, talvez o jurado que seja jovem, porque a partir dos 18 anos qualquer um que tenha conduta ilibada pode ser jurado, talvez esse jurado seja mais apropriado para o julgamento, porque ele vai entender o contexto de uma balada diferente de um jurado mais idoso, que esse mundo já não pertence mais a ele. Então, se for um crime passional, dependendo do sexo, isso também pode influir. Então, isso vai depender muito do caso concreto para a gente poder ver qual o perfil do jurado que vai ser apropriado ou não para aquele julgamento. Doutor Glauco, o que mais curioso já aconteceu com o senhor nesses 14 anos lá no segundo Tribunal do Júri? As curiosidades assim, são emblemático, não é alguma coisa? As curiosidades são muitas, até por isso o Tribunal do Júri, assim, de um modo geral, pelos profissionais do direito, ele é muito temido, né? Ali vigora o princípio da oralidade. Tudo tem que ser resolvido naquele momento. Eu já tive caso de um réu ter um ataque epilético e a gente ter que socorrer e uma colher na língua para não enrolar a língua. Eu ajudei na ocasião. Já tive caso de ter que dissolver o conselho porque uma jurada passou mal. Então, as curiosidades são muitas e o princípio da oralidade e aquela questão de tudo se resolver no momento, isso faz com que a gente tenha que ter iniciativa, bom senso, para avaliar cada situação. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, doutora Cibele. Bom, acho que o que eu queria deixar como mensagem é porque eu percebo que as pessoas veem, às vezes, a pessoa que é submetida ao Tribunal do Júri como necessariamente um culpado. E a gente não deve esquecer que a medida para se levar um réu ao julgamento em plenário pode ser um indício, porque como o procedimento do júri ele é escalonado, a gente ainda tem uma instrução na segunda fase, que é a fase do julgamento efetivo. Então, ali, como ainda se pode produzir provas, isso significa que não necessariamente aquela pessoa que vai a julgamento, ela é culpada. Porque o que a gente percebe é que quando se fala em absolvição no júri, isso causa uma certa indignação, como se toda pessoa que fosse submetida a julgamento necessariamente tivesse que ser condenada. E como eu disse no início, vou finalizar com isso, a justiça se faz quando a gente condena um culpado e absolve um inocente. Doutor Glauco, as considerações finais do senhor? A consideração que eu tenho, depois desse tempo todo no Tribunal do Júri, é de que o povo representado pelos jurados, de uma maneira geral, é muito bem representado. O jurado entende, de um modo geral, tudo o que está acontecendo ali. E essa segregação ou não daquele réu que está sendo julgado, ela é avaliada pelo jurado e é ele mesmo que tem que avaliar, porque em sociedade, representando a sociedade, quem vai conviver com aquele réu no dia a dia, os filhos dos jurados, nós todos vamos conviver. Então o jurado, representando a sociedade, ele faz esse papel e faz corretamente no sentido
de segregar ou não esse ou aquele de acordo com o entendimento da sociedade. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Glauco Fernandes e a defensora pública Cibele Mafia. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@amages.com.br. E até o nosso próximo encontro.